Oi pessoal, eu sou Maurício do canal Fanáticos e hoje vim tirar as cartas para o julgamento de Bolsonaro. Essa tiragem de cartas é uma atualização, eu já fiz uma tiragem aqui no canal, quem quiser dar uma olhada nos vídeos anteriores eu fiz uma tiragem, porém nós temos aí uma situação nova a respeito dos fatos trazidos pelo ex-assessor de Alexandre de Moraes. Hoje a gente vai ver se existe possibilidade, será que a declaração de Tagliaferro pode mudar o rumo do julgamento de Bolsonaro? É sobre isso a tiragem de hoje, a gente vai ver a atualização, se as energias mudaram após esse evento. Pessoal, antes de começar com a tiragem, eu vou pedir para quem puder deixar aquele super like que me ajuda demais na divulgação. E se não tiver inscrito aqui no canal Fanáticos, aproveita para se inscrever, que tem vídeo todos os dias. Gente, quando estamos falando sobre assuntos de política, eu sempre peço para que seja mantido o respeito nos comentários. Os comentários que vão ser feitos aí, que seja mantido o respeito, e também entre os inscritos peço que seja mantido o respeito, porque os vídeos de política geralmente acabam trazendo comentários um pouco mais ásperos, então vou pedir para que seja mantido aí a calma na hora de fazer os comentários, para que a gente consiga aí conduzir da melhor forma possível. Vamos lá então, gente. Se os novos fatos trazidos pelo ex-assessor de Alexandre de Moraes, Tagliaferro, vão influenciar de alguma forma, vão mudar os rumos do julgamento de Bolsonaro. Carta das alianças. As alianças duas vezes. Os livros. Os caminhos. Aqui as cartas estão falando, gente, sobre situações sendo... Eu vou clarificar um pouco mais esse livro, porque ele pode falar tanto sobre situações sendo desvendadas, como também pode falar sobre situações de atrasos dentro desse julgamento. A gente tem possibilidades, a Carta dos Caminhos fala sobre desdobramento, fala sobre possibilidades, sobre mudanças de rumos, justamente aqui a gente tem essa energia. Clarifica para mim esse livro. Clarifica para mim esse livro. A cobra, o chicote, clarifica para mim os caminhos, a raposa, o chicote, a raposa, por favor, clarifica para mim a raposa, a força. Gente, com certeza a gente vai ter aí mudanças de rumos aí, a gente vai ter aí novos rumos quando a gente fala sobre esse julgamento, e com certeza essa situação, esses fatos aí trazidos pelo Tagliaferro, eles vão ter um impacto muito grande. As cartas falam sobre mudanças de rumos, sim, a gente tem os caminhos que trazem aí os novos rumos vindo, e também fala ao mesmo tempo sobre atrasos aqui. A carta da cobra vem falando sobre situações ocultas sendo reveladas aqui. Clarifica para mim essa cobra. Os livros, mais uma vez. Os livros, mais uma vez aqui na tiragem. Gente, com certeza essa situação ela não vai passar desapercebida aqui. Eu não vejo sendo uma situação que vai simplesmente ser ofuscada. Aqui fala sobre sigilos, fala sobre segredos, fala sobre situações sendo trazidas aí à luz, vamos dizer assim, como se fossem reveladas. Então, isso daqui com certeza é uma situação que vai trazer mudanças de norte, mudanças de rumo dentro desse julgamento. Acaba sendo muito impactante.
Clarifica para mim essa energia da força. O julgamento. 6 de paus, 10 de pentáculos. Gente, realmente eu não vejo sendo uma situação assim que vai passar rapidamente, que vai ser contornada rapidamente. Eu vejo que essa situação vai desdobrar, vai mudar os direcionamentos desse julgamento. Isso acaba sendo bastante... Eu vou ver se isso daqui é benéfico para o Bolsonaro, ou vamos ver mais detalhado aqui, gente, porque realmente a situação de política a gente precisa ver bem detalhado para entender do que a gente está falando. É bem minucioso, mas as cartas falam sobre atrasos. A carta da força fala atrasos no julgamento. Atrasos no julgamento. E a gente tem um 6 de paus no final da tiragem, que é uma carta muito próspera. É uma carta que fala sobre vitórias. Vamos entender melhor essa energia aqui. Mas, assim, a grosso modo, eu vejo uma energia... Algo que estava planejado para ser executado de uma forma, tendo aí um impacto muito grande. E eu vejo mudanças de estratégias aqui, a carta da raposa. Clarifica para mim essa raposa, essas mudanças de estratégias que me mostram ali a respeito dessa situação. Âncora. Gente, eu vejo algumas situações aí que estavam previstas para acontecerem de uma forma, tendo que ter uma pausa e mudanças de rotas aí inesperadas. Eu quero entender do que a gente está falando ali. Raposa e a âncora. A cobra, mais uma vez. Gente, essa situação com certeza ela não estava sendo esperada. Eu não vejo ela sendo esperada. Eu vejo ela causando um estresse muito grande, um baque muito grande aqui. E pelo que eu estou entendendo, parece que isso daqui vai ser favorável para o Bolsonaro. Eu vou clarificar agora nas cartas. Mas aqui fala de atrasos, fala sobre estagnação e fala sobre até mesmo mudanças de rota. Sabe quando algo foi planejado, o julgamento foi planejado de uma forma e uma situação vem e muda o rumo e precisa ser tudo recalculado, precisa ser tudo reanalisado, traz atraso, traz... Vamos entender melhor se isso daqui vai ser favorável para o Bolsonaro. Me parece que sim, porque traz atraso e traz... situações saindo do oculto. Essas situações, esses fatos novos que vão trazer atrasos, que vão trazer mudanças de rota, vão ser favoráveis para o Bolsonaro? A chave, a casa e o navio. Falando mais uma vez sobre atraso, sobre adiamento. E as cartas são muito favoráveis, gente, aqui mais uma vez. Fala sobre estrutura e sobre possibilidade e tempo aqui. É como se fosse criado uma espécie de situação onde vai ser conquistado um tempo, um período para conseguir ter algum tipo de decisão. Eu vejo essa situação sendo favorável sim para o Bolsonaro, gente. Clarifica para mim essa chave. A justiça, a carta do diabo, a carta do carro. Quando a gente fala sobre ser favorável, a gente está falando justamente sobre atrasos. E esses atrasos, eles vão acabar trazendo um tempo para que o Bolsonaro consiga aí se reestruturar, reformular a maneira como vai lidar nesse julgamento. Então, além de trazer atrasos aqui, traz possibilidade de criar um novo cenário para o Bolsonaro. Eu vejo sendo favorável, sim, para o Bolsonaro essa situação. E respondendo a pergunta aí de uma maneira geral, também vejo mudando os rumos, sim, desse julgamento, porque a gente tem a carta dos caminhos e fica evidente para mim que acaba sendo tomada uma nova rota. Só mais uma pergunta aqui, gente, para a gente finalizar essa tiragem. Se essa situação, a gente viu aqui que ela acaba sendo benéfica para o Bolsonaro. Se esses novos fatos, eles acabam sendo
problemáticos para Alexandre de Moraes de alguma forma. Carta das alianças, carta dos livros, os caminhos e a criança. Acaba sendo problemático porque muda o rumo, como a gente viu, e cria um sentido de uma nova esperança aí para Jair Bolsonaro. Clarifica para mim esses caminhos. Acaba sendo problemático porque paralisa toda a situação. E quando a gente paralisa algo, a gente acaba tendo mais tempo para ter aí algum tipo de mudança, algum tipo de ideia nova, algum tipo de até descobertas novas. Então eu vejo sendo problemático nesse sentido para o Alexandre de Moraes essa situação, porque ela acaba paralisando algo que muito provavelmente ele planejou que fosse mais rápido e acaba entrando em um período de atraso, de estagnação aqui, onde o Bolsonaro terá como se fosse um tempo maior aí para se defender, vamos dizer assim. Então vejo sendo problemático nesse sentido para Alexandre de Moraes. No mais era isso então, gente. Isso daqui foi a tiragem de cartas para o julgamento de Bolsonaro. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele super like para me ajudar. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!